Hoje, em 9 minutos, uma conversa a respeito do lugar que a gente escolhe para viver, as cidades. E o desafio que se coloca para a cidade no ritmo de urbanização frenético, com a população que dobra em 40 anos, como que acomoda tanta gente assim. E para isso vamos conversar com um especialista, presidente do Departamento do Espírito Santo do Instituto dos Arquitetos do Brasil, urbanista, André Abi. Urbanista de longa estrada, né, André? Bastante tempo. Hein? Bastante tempo. Como pensar cidades que parecem terem sido feitas para carros, André? Pois é, as cidades não foram feitas para carro. Foi para a gente, né? Nós estamos enchendo a cidade de carros e a cidade está tendo que se adaptar. E não há ritmo suficiente para adaptar a cidade aos carros. Então, o que está acontecendo é uma violentação da cidade e, por consequência, de nós, usuários da cidade, né? Uhum. O ritmo da cidade, então, se pensarmos mais atrás, a cidade colonial, a cidade medieval, andava-se a pé, conhecia-se todo mundo, ouvia-se tudo que acontecia em volta, né? E hoje, pegar uma cidade americana, por exemplo, você não vê nem o rosto das pessoas, você vê automóveis, até o filme. Não, todo mundo está no shopping a 10 quilômetros da cidade, no downtown. A pessoa sai de carro através da garagem, não sabe nem quem está na portaria, né? Uhum. E sai, vai ao shopping, muitas vezes para fazer um lanche simplesmente, gasta uma energia enorme, desloca uma massa de 1,5 toneladas, que é seu carro, né? Para fazer seu lanche, para se encontrar com outra pessoa que faz isso também. Né? É irracional, né? Irracional. Irracional. Uma coisa, energeticamente, é uma loucura. Agora, interessante que parece, só nos cabe constatar isso, né? O que a gente consegue fazer de fato? Como é que a gente consegue interferir nisso? Pois é, até a década de 50 se achava que a tecnologia resolveria tudo. Né? Apareceu um grupo chamado Grupo de Roma, né, que falou que, na época dos satélites, inclusive, que falou que a Terra é um planeta, né, é uma nave pairando no espaço e quem está dentro de uma nave tem que renovar seus mantimentos, não tem infinitamente, então tem que ser autossustentada. Esse conceito, não foi utilizado esse nome, mas esse era o conceito. Né? Então nós não podemos consumir eternamente a Terra. Né? E de lá para cá evoluiu o conceito de sustentabilidade. E nas cidades também se começa a ter essa noção. Né? A cidade é uma máquina de emissão de poluentes de calor, de tudo, e é uma loucura. Né? Então se começa a constatar que não é necessariamente assim. Se começa a pensar em outras maneiras de fazer a cidade. Até exagerando na ficção, né? Eu vi um filme há muito tempo em que a produção de alimentos não dependia mais do campo, né? Devido à tecnologia. E a comunicação entre as pessoas podia ser feita de qualquer meio. Então, a existência da cidade perdeu sentido. Né? O Blade Runner é um filme que né? Abandonou-se a cidade, a carcaça da cidade era uma carcaça de cidade. Se produzia alimento em qualquer lugar, se produzia produtos industriais através de tudo automatizado, por robôs, etc. Então, é possível outras ordens que não essa. Né? A gente tem uma ordem econômica. Se você visitar cidades islâmicas, por exemplo, elas têm completamente outra geometria, outra ordem, outra organização. Né? Assim como teve uma discussão, por exemplo, uma ocasião entre os moradores da Barra e os moradores da zona sul do Rio. A Barra queria se emancipar. E se fez uma comparação na época, teve vários debates comparando a Barra com Copacabana, por exemplo. Né? E aí uns diziam que Copacabana é melhor, outros que diziam que a Barra, tem alguns livros editados sobre isso, não tem comparação. Né? A Barra é a Barra, é uma Brasília, e Copacabana é Copacabana. Né? A zona sul do Rio é outro modo de vida. Sua identidade, suas características. Sua escala, é outra coisa. Né? As duas são cidades, né? As duas foram criadas pelo homem. E as duas foram criadas por relações entre os homens, tanto relações econômicas, sociais, antropológicas, né? Culturais, né? Artísticas, estéticas, enfim, né? O que faz o homem ser homem. Isso é que é o interessante do urbanismo, que o urbanismo não é a ciência dos urbanistas, dos arquitetos urbanistas. Né? A cidade é um objeto tecnológico, é um objeto cultural, é um objeto econômico, é um objeto relacional, enfim, é um objeto fascinante para ser estudado por todos. Agora, André, o que causa estupefação é o fato de que a gente se constata que a cidade,
as cidades estão nos adoecendo, por razões que você falou aí, né? Não tem máquina melhor de produzir neuroses urbanas do que a cidade ao ritmo, pelo menos da maneira como elas foram concebidas agora. Eu acho que nós, aí é uma visão de mero observador, você é o técnico, nós herdamos algumas características da cultura norte-americana, que foi o edifício, o empilhamento de residências, uma em cima da outra, essa impessoalidade, porque as pessoas moram às vezes realmente no mesmo prédio e se não participarem de uma reunião de condomínio mal se conhecem. E o carro, né? E o carro, aquilo que você falou, uma máquina de 1,5 tonelada emitindo monóxido de carbono, ocupando 6 metros quadrados para transportar uma pessoa. Só que o carro, quando ele era acessível a 20% da população, podia ser cabível, não vou dizer que seria uma solução. A solução sempre teve na visão coletiva, né? Mas agora o carro virou um eletrodoméstico praticamente. O carro é adquirível com qualquer valor, pago em 5 anos, a pessoa empenha a renda dela pelos próximos 5 anos, qualquer que seja o nível de renda dela, ela pode ter um carro. O que eu estou percebendo, assim, não é uma inoperância, não, do ente público com relação a isso, não uma certa lerdeza, uma dificuldade de se dar conta de que nós estamos caminhando para um travamento geral da cidade. E talvez seja até bom esse travamento para se dar conta do que está acontecendo. Cair a ficha, né? Cair a ficha, né? Porque se nós tentarmos adaptar a cidade para abrigar isso tudo, é impossível. Né? Um automóvel, eu sempre falo que um automóvel consome 30 metros quadrados da cidade, de espaço público. Né? Um ônibus consome 100. Só que o ônibus transporta 20 vezes mais passageiros. E o ônibus não para, por exemplo, enquanto o automóvel necessita um local para parar. Enfim, em algumas cidades, a quantidade de automóvel é tanta que a cidade não anda. Né? Mas a gente comentava, todo europeu tem seu automóvel, mas ele não usa o automóvel o tempo todo. Né? As cidades europeias têm uma escala que dá para ser utilizada a pé ou de bicicleta. Né? O nova-iorquino não tem carro. Né? Ele usa transporte coletivo o tempo todo, porque o táxi não deixa de ser transporte coletivo. Errado. Né? Se os táxis nova-iorquinos fossem elétricos, seria bem mais conveniente, mas em todo caso não é transporte individual como aqui. Aqui ainda tem muito disso, nós estamos ainda comprando nosso primeiro carro. Né? Nós estamos comprando para o vizinho, infelizmente. E muito acima do nosso orçamento, muito acima das necessidades. Né? E também as cidades não correspondem. Então, as cidades estão... A gente vê o exemplo do que está ocorrendo na Serra, por exemplo. Cidade completamente dispersa, né? Ou então na Enseada, ou nas cidades modernistas de maneira geral, em que você, para comprar um pãozinho, antigamente a gente falava comprar um cigarro, né? Hoje em dia, para comprar um pãozinho a gente sai de carro. Né? Um absurdo, a gente gasta um objeto... Né? Gasta muito mais energia para se deslocar do que para produzir o pão, por exemplo, ou para consumir em matéria de caloria. Então, realmente, há necessidade de fazer uma reengenharia cultural geral, né, da cidade também. Outro aspecto destaca. Da maneira como está sendo feita, a gente toma um copo d'água, né, e gasta 2 copos d'água para lavar aquele copo. Cada morador da cidade, né, é calculado, dimensionado a rede de abastecimento, 250 a 300 litros por habitante, por dia. Então, é outra coisa, um consumo enorme, busca-se água a distâncias cada vez maiores, né? Capta-se água a 100 quilômetros, né? Filtra-se essa água para torná-la potável e se utiliza ela muitas vezes para lavar um prato, para puxar uma descarga, etc. Também é outro suicídio que está se fazendo a longo prazo. Cidades estão atingindo 15, 20, 25, 30 milhões de habitantes. E pior ainda, as cidades que estão atingindo essa população são as cidades de países de terceiro mundo. Então, são populações de 30 milhões de habitantes com muito pouco serviço de infraestrutura e serviços urbanos. Isso é uma loucura. Em 9 minutos, a gente conversa com o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo, o urbanista André Abi. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo, o urbanista André Abi. André, você, antes de entrar na sua praia predileta, que na verdade é arquitetura, eu quero falar um pouco ainda sobre a questão da possibilidade de a gente tentar humanizar a cidade. Você falou uma coisa interessante, a reengenharia cultural, mudar hábitos de cultura, que é muito mais difícil do que construir
megas viadutos, túneis e até porque eu acho que quanto mais você criar espaço para o carro, mais carro aparece, né? Mais você incita o uso do Facilidade. carro. Né? Então, como é que poderia, por exemplo, se a gente reservasse eixos viários na cidade, todas as cidades, todos os bairros, para a rua de pedestre, se a gente começasse a fazer uma política de, eu vou falar a palavra um pouco pesada, mas de quase que hostilizar o carro, será que a gente consegue melhorar a cidade para a gente viver? Alguns países já estão adotando isso, está se cobrando pedágio para entrar em certas áreas, etc. Né? E você usa a palavra bairros. Acho que talvez esse seja o segredo, voltar ao bairrismo. Né? Então, são trechos da cidade, frações da cidade, nas quais é possível, né, considerar como sendo o quintal da gente, né, o cotidiano da gente. Então, o novo urbanismo procura fracionar a cidade, né, o tráfego que passa pelas avenidas, né, ou transporte coletivo, de transporte de massa, etc. E eu crio algumas áreas que a gente chama de áreas ambientais protegidas, né, nas quais eu procuro ter habitação, emprego, recreação e consumo, pelo menos o consumo cotidiano. Né. E já ocorre isso bastante em vários bairros, inclusive de Vitória. A gente consegue, sem sair do bairro durante dias, né, ter todas as necessidades atendidas. Até há pouco tempo, né, não muitos anos, qualquer necessidade a gente tinha que ir ao centro de Vitória, né, para revelar um filme. Você publica, a gente revelava filme, né? Fumava, revelava filme. E ao centro de Vitória. Hoje em dia, não, todo bairro tem, né, serviços necessários para o cotidiano. Talvez seja essa a forma. Não precisa haver uma cidade com 30 milhões de habitantes. Talvez a gente tenha uma cidade com várias cidadezinhas com 5, 10 mil habitantes. Né? Nos Estados Unidos existem modelos assim. A Grande Boston é 250 cidadezinhas, cada uma autônoma, né? Eu cito como exemplo hoje Jardim da Penha e Jardim Camburi. Sim, Jardim Camburi está se configurando assim, tá bastante autônomo, etc. André, eu quero agora fazer a devida reverência ao papo de vocês aí, o cara que é cultuado, né, o Niemeyer que nos deixou recentemente. Pois não. E teve essa comoção toda. E há, às vezes, uma visão crítica dele também, né? Há uma visão crítica, inclusive, que se coloca para os leigos, é de que realmente entre a forma e a função ele prezava a forma, porque ele achava que o compromisso da forma era com a estética. Aí nego falava assim, pô, vai lá morar no Palácio da Alvorada para você ver. É por aí mesmo ou não? Uma maledicência? Alguns dizem que o século XXI terminou agora com a morte de Oscar. Né? Uau! Bem forte isso, né? Carregar o século nas costas, mas de fato foi um período que se viveu, né? Um período ímpar. Oscar aproveitou esse momento, né? JK, Oscar, Brasília, modernismo, e aí o modernismo é que é o criticado, porque se entrou numa funcionalidade, uma racionalidade, eu já falei da década de 50. Moscou também tem muito disso, você sabe, né? O stalinismo, a arquitetura stalinista é estritamente funcional. Né? E é extremamente simplificadora. Né? A gente está falando da cidade, que as coisas são muito mais complexas do que isso, do que alguém consegue definir o cotidiano das pessoas. Essa é uma responsabilidade enorme que o arquiteto carrega, que ele cria ambientes nas quais a pessoa vai se inserir. Né? E é um ambiente que não é meramente funcional, é um ambiente cultural, né? É um ambiente de conforto, né? Sustentável, é um ambiente de relações econômicas, sociais, etc. Né? Ele tem que ser necessariamente fazer com que o indivíduo se sinta bem nesse local. Então tem que ser necessariamente belo, harmônico, etc. Essa é uma responsabilidade que o arquiteto carrega. Cada vez que ele vai projetar, seja um edifício, seja um shopping center, seja uma cozinha, uma sala, seja um objeto, né, ele tem essa responsabilidade de fazer com que aquele objeto seja agradável ao homem. Né? O ser humano é objeto do trabalho. Mas inclusive dele. Na fruição estética. Na estética, né? A responsabilidade com a história também. Eu sei, na verdade, vocês dialogam com várias disciplinas. Várias disciplinas. A formação do arquiteto é ampla. Por isso que eu falei que, para nós, o Oscar tem essa excepcionalidade, mas, simultaneamente, é mais um de nós, porque todos os arquitetos têm essa formação ampla, essa visão ampla. Ele conseguia, evidentemente, desenhar tudo isso e materializar tudo isso, expressar tudo isso com muita facilidade. Né? E ele é o nosso garoto propaganda. Né? Ele realmente é quem conseguia dizer para todo mundo o que pensava, o que pensam os arquitetos. Então é por isso que ele detém, por exemplo, a carteirinha número 1 do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi criado agora. Né? E o Dia dos Arquitetos, inclusive, foi modificado para a data do aniversário dele, 15 de dezembro, em homenagem a ele. Infelizmente, ele não chegou a atingir. Mas então toda a reverência a ele é pertinente? É pertinente, ele merece, né? Apesar das críticas. André, agradeço muito a sua presença aqui, muito mesmo, e espero em outra oportunidade tê-lo aqui de novo para a gente estar
para ver se eu consigo provocar mais você para a gente estar pensando na cidade, a Vitória que a gente quer, em que a gente quer viver. Pois não, será um prazer. Para mim também. Enorme minuto a presença do presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo, urbanista André Abi. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender